Olá, boa noite! Olá, seres iluminados, tudo bem? Hoje é o nosso segundo dia dos 21 dias pra gente se autoconhecer e se descobrir. Hoje a gente vai falar do que, Pri? Hoje, como abandonar os seus erros e medos. Como deixar para trás os nossos erros e medos e o que eles significam para nós. Então hoje a gente está falando sobre como abandonar os erros e medos. E eu vou começar falando para vocês sobre uma frase muito famosa de Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Antes dele conseguir fazer a lâmpada, ele tentou 1000 vezes antes. Ele errou durante 1000 vezes. Mas na visão dele, não foram erros. Foram maneiras de como não fazer uma lâmpada, ou 1000 maneiras de fazer uma lâmpada errada. Então, o erro em si faz parte do nosso crescimento como ser humano, faz parte da nossa evolução. Então nós precisamos olhar os nossos erros e acolhê-los com carinho, justamente porque é através deles que nós sabemos qual caminho nós queremos seguir. Nós não viemos com um manual de instrução de fábrica. Poderíamos, mas não viemos. Então, quando eu costumo brincar sempre que quando nós estávamos lá em cima ainda e optamos por vir a essa existência, nós sabíamos o que nós íamos fazer aqui e o que nós deveríamos fazer durante a nossa existência. Mas se nós viéssemos com esse manual completinho e pronto, seria muito fácil. E aí, ao descer para essa existência, a gente passa por um processo de esquecimento. E a gente acaba esquecendo isso. E a nossa missão, a nossa jornada aqui é buscar essa conexão com a fonte e entender que nós estamos ligados com ela, independentemente do que aconteça. E que na verdade nós não esquecemos nada. Nós simplesmente deixamos adormecidos certas coisas. E eu quero até mostrar para vocês um livro, ó, nem estava previsto isso, mas esse livro aqui, ó, O Peça Será Atendido, é um livro da Esther e o Jerry Wicks. É um livro de muito fácil compreensão. Ele fala sobre a lei da atração em si e fala muito sobre a conexão com a fonte. E é um livro que abriu muitos canais para mim, particularmente. E eu estou inclusive fazendo a leitura desse livro lá no nosso canal no YouTube. Justamente eu vou lendo capítulo a capítulo e daqui uns dias eu vou fazer um vídeo falando sobre os capítulos que já foram lidos. E ele fala justamente sobre essa conexão com a fonte, da gente reestabelecer esse padrão de conexão, o quão é importante que nós saibamos que nós viemos da fonte e que nós podemos mudar as coisas que nós não estamos satisfeitos. E os erros, eles acontecem justamente por conta disso. Nós fazemos algo, não gostamos, erramos e vemos uma maneira de como não fazer aquilo. Então essa é a maior lição. E os medos, muitas vezes, eles vêm atrelados a esses erros. Quando a gente erra, a gente acaba adquirindo um medo e ficando armazenado no nosso subconsciente, fazendo com que nos trave para outras coisas. Então vou dar um exemplo clássico. A pessoa às vezes teve uma desilusão amorosa com algum parceiro. Esse parceiro de repente traiu ela, machucou ela de alguma maneira, que não seja fisicamente, que seja emocionalmente. E essa pessoa, essa mulher ou esse homem fica com isso internamente. E aí ele acredita que qualquer outro relacionamento vai trazer a mesma dor. Então a pessoa prefere muitas vezes se trancar, se manter isolada e repetindo aquela frase: todo homem é igual, toda mulher é igual, ninguém presta. E isso é uma crença. Por quê? Justamente por causa de um medo oculto que está no seu subconsciente, por causa de uma experiência que você viveu e trouxe esse medo para você. Né, Lê? Sim, e não é só essa vitimização, não é só no relacionamento, mas sim no trabalho. Você achar que a outra pessoa sempre vai ser melhor que você. Ah, eu não consigo. Ah, o meu chefe não gosta de mim. Ou ninguém gosta de mim, ninguém gosta do que eu faço. Essa vitimização já tá vindo há muito tempo. E muitas vezes isso aconteceu quando você era criança. Ou alguma coisa que alguém falou que fez com que essa vitimização fizesse parte de você. E aí, o que a gente consegue? A gente consegue desprogramar isso. Mas para desprogramar isso, você tem que querer. Você tem que entender que isso já passou, isso faz parte de uma programação antiga. Vamos zerar, vamos fazer um backup nesse setup aí e vamos reiniciar, colocar um outro programa. E é porque, na verdade, nossa mente, se você deve imaginar
pensar assim que a nossa mente são várias gavetas, são programas que a gente consegue instalar e desinstalar, que é o que a gente faz com a nossa terapia. A gente consegue ajudar você a instalar e desinstalar programas na sua cabeça, na sua mente, no seu subconsciente, que te ajudam a melhorar sempre. Isso. E fazendo um link com isso que o Ale falou, pra quem assistiu aquele filme Divertidamente, ele fala muito, e lá naquele filme retrata exatamente isso, né? Exatamente essa questão de nós termos várias memórias e ainda eles dividem as memórias em várias categorias, né? As memórias de feliz, as memórias de família, as memórias tristes, as memórias de infância, enfim, assim somos nós também. Algumas ficam lá no subconsciente, ficam ocultas, mas ficam disparando algumas tentativas de serem libertas, de serem vistas, e elas são vistas exatamente por conta de algum trauma. Então dispara um gatilho. Vamos voltar de novo à questão do relacionamento. Às vezes a pessoa teve esse relacionamento, machucou ela. Às vezes quando ela começa a se envolver com outra pessoa, ela fica pra ela mesma repetindo: não vai dar certo, ele vai me trair de novo, não vai dar certo, ele vai me trair de novo, ele vai me trair de novo. E aí o que acontece? São gatilhos. Então o menor sinal de traição, por exemplo, uma mensagem que pisca no celular de uma pessoa estranha, já dispara um gatilho nela e falando assim: opa, ele tá te traindo de novo. E na verdade às vezes nem às vezes é uma simples notificação que apareceu lá, mas a pessoa fica com aquilo na cabeça. E a pessoa acaba entrando meio que até em loucura, justamente porque ela começa a viver em função daquilo. E essa questão de viver em função, de acreditar que vai acontecer de novo, vai acontecer realmente. Por quê? Porque ela atrai para si aquilo que ela está emanando. Então, isso é muito importante que nós deixemos claro para vocês. O quê? Que nós somos seres extremamente vibracionais. E nós só podemos atrair para nossa frequência vibracional aquilo que combina. Então, se eu combino se eu emito sinais de tristeza, o que vai chegar perto de mim? Sinal de tristeza. A alegria não está na mesma frequência, não tem como equalizar. É como se fôssemos rádios, tentando sintonizar uma rádio. Não tem como eu querer colocar a 98,5 FM se eu estiver procurando na rádio AM. As sintonias não são as mesmas. Por isso, acabo atraindo mais daquilo. Eu emano e mais daquilo volta pra mim e volta pra mim. E nós ficamos nesse ciclo, nessa vitimização de acreditar que nós somos pobres, coitadinhos, humilhados, indefesos, que nós somos assim tristes e carregamos todo esse rancor, essa mágoa, porque alguém nos traiu, porque o emprego mandou a gente embora, porque nada dá certo na sua vida, porque sua mãe te abandonou. E nós vivemos nesse papel de vitimismo. Mas isso acontece muitas vezes, assim, na maioria das vezes, porque a nossa sociedade impõe isso. Por exemplo, você vê alguém que trabalha muito, que, nossa, faz... tipo assim, ao invés de você contratar 3, você contrata um e esse um faz serviço dos 3. Aí as pessoas falam: nossa, ele é trabalhador. Nossa, esse cara como que é? É guerreiro. Então, essas coisas fazem com que você goste disso. Mesmo que você sinta que não. Mas lá no seu subconsciente, ele entende que isso é bom. E aí você não consegue progredir, você não consegue prosperar. Por quê? O seu subconsciente acredita que você vai ter que estar naquele patamar de vítima para as pessoas gostarem de você. E na verdade as pessoas gostam da gente pelo que a gente é. E e uma coisa que eu aprendi gostam de mim? Ok. Se não gostam, beleza. Tá tudo certo tá também. Tá tudo bem, Ninguém é obrigado a nada. A gente tá aqui para viver a nossa vida. E tanto que quando a gente começou com nossas lives e os nossos vídeos, a gente até tinha um pouco de receio. Hoje não tenho receio algum. Eu acredito que eu tô fazendo o melhor que eu posso. Entende isso também. E a nossa meta é ajudar as pessoas mesmo. Ajudar mesmo. E assim, essas lives eu acredito que vão estar mudando. Não só vocês, mas a gente também. Tudo ressoa, né? O campo de energia ele não é aberto por acaso, os temas não acontecem por acaso. Quando a gente às vezes tá falando pra vocês, tem alguma fichinha caindo aqui dentro. Na verdade a gente não fala mais nem ficha, porque agora é moderno, a gente fala download. Estão fazendo downloads, né? E as canalizações vão acontecendo, as instruções vão vindo. E eu peço já até pra vocês, depois indiquem pras pessoas, de repente tem um amigo, uma amiga, alguém que vocês conhecem que tá passando por um momento difícil, e às vezes ela só tá precisando escutar uma palavra de conforto. E às vezes é uma chavinha que falta pra virar, né? E aí a gente pode ajudar várias pessoas e
de uma maneira muito simples, né? E é lógico que a salvação, né? Nós não estamos aqui para salvar ninguém, mas a salvação é individual. Ela acontece no momento certo da pessoa. Então muitas vezes a gente vê, às vezes, a pessoa lá sofrendo, e aí às vezes alguém fala assim, mas vocês não podem ajudar? Eu falo, claro que podemos, se ela quiser. Então nós só conseguimos fazer o nosso trabalho enquanto terapeutas quando as pessoas permitem ser ajudadas. E eu quero contar pra vocês uma historinha que acontece na Indonésia. Na verdade não é uma história, é um fato mesmo que acontece lá. Lá eles costumam caçar macacos. E os caçadores de macacos lá faziam o quê? Eles pegam abóboras, abrem as abóboras num tanto que só caiba a mão do macaco e enchem por dentro da abóbora de laranja. E quando o macaco enfia a mão para tirar a laranja, ele não consegue tirar, porque ou ele tira a mão ou ele tira a laranja, não dá para tirar os dois. E o que acontece? Esse macaco não solta a laranja. Por quê? Porque ele acredita que ele precisa daquela laranja para ele. E às vezes ele tá num pomar cheio de laranja, mas não, ele quer a laranja que está dentro da abóbora. E aí o que acontece? O caçador vem e cata o macaco. Por quê? Porque ele não foi ágil o suficiente para perceber que ele não precisava daquela laranja. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós ficamos tão apegados aos nossos erros, tão agarrados aos nossos medos, achando que sem eles nós não vamos sobreviver, e nós ficamos ali igual um macaco, segurando a qualquer custo, não importa o que me custe, mas eu fico ali. Às vezes eu fico ali num relacionamento doentio, num relacionamento abusivo, num trabalho que não me valoriza, fico junto com uma família, junto com amigos que não me agregam, justamente porque eu acredito que aquilo é bom pra mim. E que por trás de tudo isso existe o que a gente chama de ganho secundário, que é o que a gente trata na terapia. É muito fácil, às vezes, a gente falar assim, ó, a pessoa não larga de fumar porque ela não tem força de vontade, que é o que muitas vezes a gente escuta. Ou, é falta de Deus, isso tá com depressão, é falta de Deus, tá com falta de Deus. É fácil pra quem não tá falar isso. Agora eu queria ver se essa pessoa que fala que tá com falta de Deus, se fosse ela. Porque muitas vezes essas pessoas têm um ganho por trás dessa dor. E é isso que a gente busca na terapia. Que ganho um fumante tem quando ele fuma um cigarro? Vocês acreditam realmente que ele fuma porque, eu acho bonito o cigarro, eu vou fumar um cigarro? Não, existe um ganho por trás daquele cigarro. Existe um prazer, existe uma sensação de bem-estar, uma sensação de liberdade. E é isso que nós temos que entender, que por trás de todo medo, por trás de toda dor, existe um ganho. E nós conseguimos na terapia fazer o que? A substituição desse ganho. É a mesma coisa, uma pessoa obesa que come. Por que ela come tanto? O que leva ela a comer? O que tem por trás da comida? Existem muitas coisas ocultas, não é tão simples. E quando a gente diz de abandonar os medos, a gente não está falando que é fácil, porque não é mesmo, a gente estaria sendo hipócrita quando a gente fala isso. Mas eu digo que é possível. Sim, é possível você arrumar um emprego melhor, é possível você ganhar mais. O mundo está em crise, Priscila, vai acabar o mundo, todo mundo vai morrer porque o vírus vai pegar todo mundo. É mentira. É mentira. Tudo isso foram mentiras que contaram para nós. E que nós nos permitimos acreditar nessas mentiras. E qual o ganho que eu tenho quando eu acredito nessa mentira? Eu ganho o quê? Ficar na minha casa, vivendo uma vidinha mais ou menos, um emprego mais ou menos, um relacionamento mais ou menos. Qual o medo que você precisa largar para poder ser quem realmente você quer ser? Para ser realmente o que você veio fazer aqui nessa existência? Então, isso é uma coisa que nós precisamos refletir a todo momento, a todo momento. E esses medos, essa vitimização que a gente vem trazendo, muitas vezes elas causam depressão. Por quê? Porque a depressão é o sentido, é a falta que você tem de algo que já aconteceu. É algo que você fica pensando sempre, que é o contrário da ansiedade. Então, quando a pessoa tem depressão, é porque ela vive de um passado que ela amou e que ela perdeu, ou de um passado que ela achou que teve, e aí não encontra isso no presente, não encontra no futuro. Mas aí o que a gente tem que entender, que eu vou bater na tecla os 21 dias, que o passado já se foi e o futuro não existe. Existe só o hoje. Então a gente tem que entender que o hoje vai te mudar. E como que a gente muda? A gente vai começar a plantar hábitos diários. Todo dia
um hábito diferente. Algo diferente, como foi ontem que eu pedi para que vocês falassem para alguém, eu te amo. E aí as palavras podiam mudar a pessoa, mudar o dia da pessoa e o seu também. Porque a maioria das vezes é difícil a gente falar eu te amo para as pessoas. Eu tive muito problema no início. Hoje não. Hoje eu falo eu te amo até pra borboleta, pra cachorro. Mas é algo que a gente precisa treinar. Tudo é treino. Tudo é doutrina, né? E esse que a gente falou, tá falando sobre os medos. E os medos, eles, assim, não são ruins. Eles servem e serviram pra que a gente seja o que nós viemos ser. Você é hoje por causa dos seus medos. Se a gente não tivesse medo, a gente ia subir em cima de um prédio, ia cair, ia morrer. Então o medo, lógico, o medo não é tão ruim assim. Mas aí ele não é ruim por quê? Quando você sabe controlar, você consegue entender ele. Agora quando você deixa que ele te domine, aí não adianta. Aí você não consegue aproveitar o que ele veio pra te dar. Como as pessoas falam assim, uma das grandes crenças limitantes do mundo é o dinheiro não traz felicidade. Mas não traz por quê? Porque você deixa o dinheiro te dominar. Agora, se você dominar o dinheiro, traz muita felicidade, sim. O dinheiro em si não faz nada, quem faz é quem tá usando ele. E aí, se a pessoa não tem caráter sem dinheiro, ou com dinheiro, ela não vai ter o contrário também. Então, se ela ficar rica e faz algo errado, né, na concepção da sociedade, ela faria sendo pobre do mesmo jeito, porque isso é caráter, isso está dentro do íntimo dela. E fazendo um link com isso que o Ale falou do medo, o medo ele é extremamente importante e necessário para todos nós seres humanos, só que quando ele te paralisa, aí a gente tem que ficar alerta. E eu vou falar uma situação minha particular que eu passei em relação a isso. Há uns 2 anos atrás eu fui promovida e precisava me mudar para uma outra cidade, assim, uns 500 quilômetros distante de onde eu morava. E eu tinha que vir sozinha a princípio, ficar um período sozinha, para depois a minha família vir para essa cidade. Ah, Priscila, você foi corajosa. Não. Você ficou com medo? Pra caramba. Eu ia falar um palavrão, mas eu me controlei. Muito. Pensei em desistir. No dia da entrevista eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E se eu passar, o que eu faço? E nesse dia eu ainda até liguei pro Lê, né, Lê? Liguei e falei, caramba, se eu passar, o que eu vou fazer? Vambora. Vamos embora. E eu passei, vim pra essa cidade, que é onde nós moramos hoje, que é o litoral. Foi fácil? Não foi. Foram 3 meses, quase 4 meses sozinha, e voltando pra casa só uma vez por semana, morando num apartamento, sozinha, passando os finais de semana sozinha. Ia pro shopping e andava horas e horas e horas dentro do shopping pra poder passar o dia. Estudava. E aí eu vim só com notebook, comprei um colchão, o colchão ficava no chão, era uma situação bem assim, simples mesmo, era bem simples porque era temporário. E aí as pessoas falavam assim pra mim, ah, você não tem TV? Nossa, você não tem uma TV? Eu falei, não preciso de TV, eu trouxe o Note, né? Ah, mas você não assiste TV? Não, faz 3 anos que nós não assistimos TV. Nós não assistimos TV aberta, justamente porque a gente não precisa desse mundo externo aí fora que o pessoal planta. Eu não preciso ficar me preocupando em ler a notícia, porque a notícia vem sozinha até mim. Ah, Priscila, mas você vive alienado no mundo? Não vivo. Mas hoje eu escolho aquilo que eu quero ter dentro da minha realidade. Eu escolho em qual mundo eu quero viver. Ah, Priscila, você não acredita nas coisas que estão acontecendo? Acredito. Porque as pessoas criam isso na vida delas. Então é isso que eu quero dizer pra vocês. Eu fiquei com medo da mudança? Muito. Ah, e se não desse certo? Se não desse certo, tudo bem, gente. Ia voltar pra trás, de fome ninguém ia morrer. A gente trabalha, a gente sabe como ganhar dinheiro, como fazer dinheiro, porque a gente não ganha, a gente faz dinheiro. E se não fosse de um jeito, ia ser de outro. Se eu não me adaptasse na cidade, eu ia voltar pra minha cidade. Ou ia escolher outra. A questão é que a gente não pode ficar apegado. As pessoas diziam assim pra mim, você é louca, vim lá sozinha. Como você teve coragem de fazer isso? Vindo. E se eu não tivesse vindo? Será que eu ia ficar falando pra mim, ai, poxa vida, nada deu certo na minha vida. Eu não sou promovida, ninguém me vê. Olha, eu trabalho, mas não ganho mais. Mas por quê? Porque o cavalo passou e eu não tive coragem de subir no cavalo enquanto ele estava passando. Então é essa lição que eu quero deixar pra vocês. Enfrentem o medo de vocês. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tem hora que tem que ir com medo mesmo. Lógico que não dá pra falar assim, ah, eu tô com medo de pular do prédio. É lógico que não vai pular do prédio, né, gente? Mas se tiver com medo, de repente, de uma mudança, não tenha medo.
O seu medo, se você emitir essa vibração, vai acontecer realmente. Por quê? Porque você ficou mais focada no medo ao invés do benefício que você teria. E tudo, igual a Pri falou, tudo é foco, né? Como um amigo meu esses dias disse, falou, Lê, eu tinha guardado R$300, contei essa história pra achar de rir. Eu tinha guardado R$300 caso acontecesse alguma coisa. Aconteceu, meu carro quebrou, sorte que eu tinha guardado os R$300. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Sabia que ia acontecer. O que acontece? Ele vibrou para que esse dinheiro esse dinheiro já tinha um destino. Ele vibrou para que algo acontecesse. E aí, tipo, o subconsciente dele e o universo trabalhou para que o carro dele quebrasse e desse exatamente R$300 para consertar. Então, tudo é vibração. Se você for olhar em vídeos no YouTube, você vai descobrir que toda a matéria é feita de vibração. E não é nada assim doido na minha cabeça. Isso é científico. Tem um vídeo de água, de uma água do Masaru Emoto. Se vocês procurarem, é fantástico. A água que ele xingava, a água todo dia, depois ele jogava água no microscópio, como ela ficava, e a água que ele rezava para ela, como ela ficava depois. É só procurar. A experiência de água do Masaru Emoto. É fantástico. E hoje a gente trouxe uma técnica, que é a técnica para você para você jogar o medo que está nesse momento em você e que você quer que ele suma, que ele desapareça ou que ele diminua. A técnica é o seguinte, a gente vai iniciar, você pode ter um pedaço de papel e uma caneta, se quiser, ou se não você faz mentalmente, mas de início eu gostaria que você puxasse o ar pelo nariz, segure, contando até 3 e solte. Por que a gente faz isso? Quando você oxigena o seu cérebro, você manda informações para todo o seu cérebro para que ele se prepare que você vai fazer algo importante. E aí esse algo importante vai lá para aquele cantinho do seu cérebro que ele acredita ser importante e que sempre que tiver necessidade, ele vai ser utilizado. Mais uma vez, puxa, segura e solta. Agora, eu gostaria que você imaginasse ou escrevesse num pedaço de papel um medo que você tem, qualquer medo que seja, medo de altura, medo de ser atropelado, medo de um cachorro te morder, qualquer medo que seja. Pense nesse medo. Se você tiver um papel, escreva. Se você não tiver um papel, imagine você escrevendo nesse papel. A partir desse momento, imagine todas as letras nesse papel. Olhe para ele e repita mentalmente. Esse medo não faz mais parte de mim. Repita mentalmente. Este medo não faz mais parte de mim. Se você tiver com o papel, pegue-o na mão e comece a rasgá-lo. Cada vez que você rasgar, sinta que todo esse medo está indo embora. Só sentir. Se você respirar um pouquinho, imaginar em sentimento, você vai se arrepiar e vai conseguir sentir isso. E se você estiver imaginando o papel, não conseguiu escrever, estiver imaginando, imagine sua mão rasgando. Rasgue em 1000 pedaços. Rasgue, rasgue. Depois que você rasgar, segure ele, amasse-o e solte-o em cima de uma mesa. Esse medo, a partir de hoje, não faz mais parte de você. E para você que estiver imaginando, ou tiver escrito, já jogado, repita mentalmente. Esse medo não faz mais parte de mim. Esse medo já não é mais o meu medo. Eu não tenho medo. Puxa o ar mais uma vez, segure por 3 segundos e solte. A partir deste momento, o medo não mais existe. Parabéns, você foi conduzido a uma hipnose. Por quê? A hipnose é você quem faz. Eu apenas conduzo. Eu apenas sou um barquinho que coloca você desse ponto A até o ponto B. Então, se você conseguiu, parabéns. Se não conseguiu, tente novamente, várias e várias vezes, até que consiga. Porque todos somos capazes. Essa técnica mostra que o poder está nas coisas mais simples que existem. A gente acha que para dar tudo certo, tem que ser um negócio mirabolante, uma coisa que tem que ver estrelas, ETs, e que eu saio do corpo, vou para as nuvens. Às vezes acontece, mas nem sempre. Nem sempre. Então, às vezes as coisas simples, uma coisa simples que eu faço diariamente,
Eu faço isso acho que há muito tempo. Uma vez eu assisti uma entrevista do Paulo Coelho, ele disse isso e eu comecei a pensar e assim, eu me tomo pensando sempre muito nisso porque eu achei assim, espetacular a visão dele. Ele falou, assim, ele tinha ido na Ana Maria e aí ele pegou um café, eles estavam tomando, ela falou assim, que café que você gosta? Ele falou, eu nem me preocupo muito com café. A Ana Maria falou, como assim? Ele falou, toda vez que eu tomo café, eu penso na pessoa que cultivou o café, quem plantou o café, na pessoa que cultivou, quem colheu, quem foi buscar, quem manufaturou ele, até chegar na minha mão. Quem macerou ele e pôs na minha xícara. Então, eu penso em tudo isso. E uma coisa que eu faço, depois que eu ouvi isso, e que ele falou também, e comecei a fazer, eu achei muito legal, às vezes você passar na mesma rua e olhar coisas diferentes, uma árvore diferente, ou andar, trocar de rua e olhar uma calçada diferente, um cachorro que passa, ou um muro diferente. Parece um negócio muito simples, mas vai fazer com que o seu cérebro comece a trabalhar de uma forma diferente, comece a enxergar a vida de uma forma diferente e mostre pra gente, assim, mostre pra você que nossa vida tem infinitas possibilidades. Nós que a tornamos finitas. Nós que complicamos demais o simples. Então, permitam-se apenas observar as coisas simples, ver as coisas simples, e é isso que a gente faz no processo de terapia, né? Nós não temos nenhuma intenção de ficar com os clientes, fazer com que os clientes fiquem dependentes de nós. Nós não precisamos disso, porque existem milhões de pessoas no mundo precisando de ajuda e nós somos poucos para ajudar todas essas pessoas. Então, durante o processo de terapia, a gente ensina essas ferramentas para que o cliente possa depois fazer essa automanutenção. Nossos clientes não passam de 5 sessões. Com 5 sessões a gente resolve grande parte dos problemas. Isso lembrando, quando o cliente permite que isso seja resolvido, quando ele quer realmente resolver o problema. Então, mais uma vez, lembrando, não somos nós que fazemos o milagre acontece dentro de você, através de você e por você. Nós somos a pessoa responsável por tratar as nossas feridas. Ninguém pode vir do lado de fora e curar algo que está dentro de nós. Nós somos apenas canal para poder te mostrar caminhos diferentes. E quem decide seguir por esses caminhos é cada um dos nossos clientes. Então, através da terapia, nós direcionamos esse cliente por caminhos diferentes e ele escolhe qual é o melhor caminho para seguir. E depois disso, que acabar as sessões, ele vai continuar seguindo a vida dele, usando as técnicas simples, assim como essa que a gente fez agora com vocês. Então, a gente pediu para vocês fazerem de um medo simples, claro, porque nós estamos num ambiente aqui não controlado e de repente poderia haver uma catarse, que é uma reação emocional muito grande, e aí a pessoa não saber como controlar essa emoção. Durante a terapia a gente pode fazer com que isso aconteça, porque a gente consegue controlar isso junto com o cliente, mas aqui sem ver o rosto de vocês, de quem está participando, a gente não consegue ter esse controle. Então a gente pede para vocês fazerem por pequenos medos, irem olhando, às vezes medos que a gente acha bobos, às vezes medo de uma barata, medo de cachorro, para ir depois aumentando em outros medos. Então, se vocês analisarem, ficarem repetindo para o subconsciente de vocês para que eles liberem esses medos, para que vocês tenham conhecimento. Muitas vezes nós nem sabemos do que temos medo. Nós só sabemos que temos medo, mas do que não sabemos. Ele está escondidinho lá dentro, e aí na terapia isso facilita o processo, a gente consegue abrir o subconsciente, analisar através do corpo da pessoa, né? O que o corpo da pessoa esconde, quais os medos básicos, os medos essenciais que estão escondidos. Então a gente consegue ver tudo isso e facilitar o processo de liberação da pessoa. Isso que a Pri disse é uma especialização que a gente fez há pouco tempo, que é uma analisação agora. Hoje nós somos analistas corporais também. Através do seu olho, boca, rosto, tronco, a gente consegue saber como você é, o que você pensa, como você funciona, se você tem algum trauma, se você já foi violentado, se você já sofreu algum abuso, se você teve qualquer trauma, a gente vai saber só olhando seu corpo. É um negócio assim, parece... Bruxaria. Eu ouço isso o tempo todo, você é um bruxo. Mas é fantástico e é científico. Quem criou a primeira ideia disso foi Freud. Depois... Aí veio o último foi Reich. Então agora eu estou numa especialização em neuropsicologia, então daqui a alguns meses eu me formo em neuropsicóloga, justamente para poder vincular essa crença da espiritualidade junto com o meio científico, para que as pessoas entendam que tudo é uma coisa só, que não existe separação.
Então, nós carregamos no nosso corpo, nos nossos traços, medos básicos, e nós conseguimos dizer por que as pessoas têm os comportamentos que têm em cima do corpo dela. E é um negócio muito legal que até para a empresa a gente consegue olhar para a pessoa e falar assim, ó, esse funcionário serve para trabalhar ali, esse serve para trabalhar aqui, esse serve para atender, esse serve para trabalhar no operacional. Só de olhar o corpo dele a gente sabe onde ele vai trabalhar melhor, onde ele vai ter rendimento e onde vai se sentir bem. Então onde é legal. Ele vai ser realmente feliz. É. Porque às vezes a gente fica tentando dar murro em ponta de faca. E aí é legal pra ele, pro funcionário, é legal pra empresa, e o RH quando vê isso fica louco. Eu acho fantástico, porque a gente ainda acha fantástico, na verdade. Então, hoje é isso. Amanhã é o nosso terceiro dia, nosso terceiro encontro. A gente vai falar sobre como você se desafiar a fazer coisas novas. Desafie-se a fazer coisas novas. E a gente vai dar algumas dicas, o porquê a gente não faz coisas novas, por que a gente tem medo disso, como devemos iniciar, por que devemos iniciar, quando, onde e que hora. Se tiver alguma pergunta, algo que você sempre quis saber e acha que a gente sabe a resposta, só mandar pra gente, a gente vai ter o maior prazer de responder, ok? Muita gratidão a todos presentes por confiarem no nosso trabalho, por estarem dando ouvidos a nós, e esperamos que nós consigamos virar algumas chavinhas aí dentro de vocês. E com certeza nós vamos conseguir, ok? Namastê! Aloha!